O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e escribas do povo: Vou contar-vos uma parábola para ver o que parece para vós. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Ô meu filho, vai trabalhar com o pai hoje lá na vinha? O filho respondeu: Eu não quero, pai. Mas depois mudou de opinião e foi trabalhar com o pai na vinha. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa: Filho, vai trabalhar com o pai lá na vinha hoje? O filho respondeu: Sim, pai, claro que eu vou. Mas não foi. Para vocês, qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? Eles responderam: O primeiro, é claro, né? Então Jesus lhe disse: Em verdade, eu quero dizer uma coisa a vocês hoje. Os pecadores públicos, que vocês chamam de publicanos, e as prostitutas, vão preceder vocês no reino de Deus. Sabe por quê? Porque João Batista veio ao mundo e pregou a justiça do reino. Mas vocês não se arrependeram, não se converteram. Mas os publicanos e as prostitutas, quando escutaram João, eles se converteram. Mesmo vendo isso, vocês não quiseram acreditar em João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, os grandes teólogos chamam o Evangelho de um grande paradoxo. É paradoxo, né? Palavra difícil. Significa que os Evangelhos, a Bíblia de forma geral, nos coloca diante das dificuldades de muitas vezes achar que o aparente é verdadeiro e que o verdadeiro é aparente. Vocês veem a primeira leitura, né? Um justo pode fazer um pecado no final da vida e se afastar de Deus. E um pecador que estava distante de Deus pode, por um ato de arrependimento, estar junto do Pai na glória. A gente vê bem isso naquela cena do bom ladrão, né? Não existe bom ladrão. Todo ladrão é ruim. Porque quando um ladrão rouba a gente fica chateado. Mas a grandeza desse ladrão foi ter, né, feito um salto muito grande na fé. E aí nos chama então a repensar nossa prática cristã, nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de olhar as pessoas, né, e começar a corrigir a nossa mentalidade. Não sei se vocês prestaram atenção também num outro paradoxo, né? Paradoxos são contradições aparentes. A oração inicial diz bem assim: Deus, ó Pai, que gosta de manifestar o seu poder. A gente já pensaria, né? Deus é todo poderoso para castigar o mundo, para fazer, né? No perdão, na misericórdia. Então a maneira de Deus agir é totalmente o contrário da nossa maneira de pensar. Tanto que Deus questiona através de Ezequiel o modo de pensar humano. E vai nos convidando a pensar diferente, de maneira diversa.
E por isso, então, no máximo disso é Jesus. Não somente em palavra, mas com a própria vida, ele nos faz compreender esse mistério de Deus. Ter acesso novamente a essa compreensão profunda de quem somos aos olhos de Deus. E hoje a parábola, então, mostra a capacidade do filho se reconsiderar, né? Considerar aquilo que era sua opinião, aquilo que era para ele uma verdade, né? Seus gostos, a sua forma de pensar, né? Então, coloca diante dos nossos olhos esses dois filhos, parábola, faz pensar, para a gente refletir sobre duas categorias de pessoas. Aquelas religiosas do tempo de Jesus, os mestres da lei e os sacerdotes, a gente chamaria de elite religiosa, né? Pessoas dedicadas ao templo. E uma outra categoria excluída desse universo religioso, os pecadores públicos e as prostitutas. E aí questiona a gente quando Jesus diz assim: os pecadores públicos e as prostitutas vão preceder vocês no reino dos céus. Por que essa preferência de Jesus por aquelas pessoas que a gente menos daria valor? Por que esse olhar de Jesus que vai mais distante das pessoas que estão na periferia do mundo, na margem da religião, da ética? Qual que é o sentido profundo que Jesus quer provocar em nós? Para que a gente não se acomode no primeiro momento. Para que a gente não tenha a salvação como algo fixo, estável, pronto e acabável. Para que a gente novamente revise o sentido da fé. A fé que nos motiva a vir na igreja. Para que a gente não trate Deus a partir de um conhecimento externo, exterior, como se fosse um Deus do bolso, né? Em que eu tenho respostas prontas e acabadas para tudo e para todas as coisas. Então Jesus vai quase que desmanchando essa nossa compreensão fixa, fechada, dogmática, de crenças, e vai distinguindo o que é fé de crença. Credere de crença. Crença é uma visão de mundo. Eu tenho a minha, vocês têm as suas, cada um de nós temos uma visão própria de mundo, uma cultura diferente, uma maneira diferente de ver o mundo. Não é isso que importa. O que importa é a atitude do crer. Então Jesus hoje está fazendo a gente reconsiderar como filho e reconsiderou sua posição, sua opinião. E ele está mostrando para nós que infelizmente, né? Muitas vezes as pessoas mais distantes têm mais docilidade no coração para acolher a misericórdia de Deus do que a gente que está na igreja, que pratica a fé, que se acostumou, né, viver a tradição e que às vezes não busca aprofundar nessa tradição da nossa fé, vai se acostumando, vai ficando com o coração duro, empedrado, incapaz de ver com os olhos de Deus o mundo no seu brilho, no seu instante, no seu dom, na sua graça. Então esse evangelho é provocativo, porque ele está chamando novamente o cristão a rever seus profundos conceitos. E é bonito porque a raiz dessa dimensão de crer, né, de mudar de vida, de conversão, não é uma atitude fixa, parada, única, né, lá atrás. Ela é constante, permanente. Tem um sentido de insistência. Por quê? Porque na Bíblia a palavra credere não é somente crer em algo. Credere significa, na sua raiz, do, dare, cor, né? Crer, no sentido bíblico, significa dar o coração. O primeiro mandamento diz: creia no Senhor teu Deus. Tenha fé, tenha confiança, ou seja, dê o coração a Ele. Entregue-se totalmente a Ele. Então esse é o desafio da nossa fé, a capacidade de entregar totalmente àquele que nos dá a vida. E daí vem esse sentido que Paulo fala na leitura de hoje,
Não basta somente ter a fé em Jesus, mas Paulo insiste muito em ter a fé de Jesus. Então, o que seria essa fé? Seria algo que transforma nosso modo de ver, de sentir, de olhar o mundo. É algo que nos transforma, que nos modifica, que nos faz ser outro, sair daqui outro, de ver o mundo com outros olhos. Por isso essa fé de Jesus é muito importante ser desenvolvida na vida dos cristãos. Paulo chega a fazer, ele usa um hino, a gente chama hino cristológico. É esses cantos que a gente canta na nossa igreja, Ele pega um hino da época dele e transforma numa verdadeira mensagem de fé. Começando assim: se vocês têm união, se vocês têm ternura, se vocês têm amor, nada disso se sustenta se vocês não tiverem aquilo que é a condição de tudo. E aí Paulo diz: tende em vós o mesmo sentir e pensar de Jesus. A tradução hoje fala assim: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus, o mesmo afeto, aquilo que o afetou, aquilo que o fez ser quem ele é. Por isso, então, esse não somente ter fé em Jesus, como alguém que eu conheço, mas desenvolver em nós a própria fé do Senhor. Paulo chega a dizer, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, desenvolver essa fé em nós, para que a gente não caia no vício de homens e mulheres religiosos que estão fazendo as coisas de Deus, mas longe de Deus, praticando muitas vezes até os mandamentos, mas com o coração duro, rígido, incapaz de perceber o Senhor. Jesus está nos chamando então a reavivar em nós a dimensão da fé. E para isso então Paulo mostra qual é a condição, como que a gente vive isso, Então ele faz um movimento, A fé, para não se transformar em algo que nos mata, nos afasta de Deus, ela não pode ser mais vista sob a lógica do poder. Poder no sentido de possuir Deus, de segurar Deus, de querer um Deus em que eu compreendo, Leio o catecismo, decoro o catecismo, sei tudo sobre Deus, mas você ainda não conhece Deus com o coração. Ainda não sabe quem é o Pai de Jesus. Você ainda não fez a experiência profunda desse amor contagiante que transforma. Você ainda não consegue enxergar com o coração de Deus o mundo que Deus nos deu. Então, por isso, esse desafio de dar o coração e se crer é muito forte nesse evangelho de hoje. E aí a gente então modifica o nosso olhar, como Paulo diz, Que há um movimento de descendência, de descida, em que Cristo sai dos finitos céus para habitar no abismo profundo do nada sem Deus, que é o inferno. E ele faz esse movimento como auto-esvaziamento. A palavra que Paulo usa na leitura de hoje é kenosis, uma expressão grega que diz aniquilamento. Ou seja, não a atitude simples da gente, o desapego de si mesmo. Desapegar-se de qualquer forma vaidosa de si. Arrogância, vaidade, orgulho. O que é julgar o outro, senão o orgulho de se achar superior? Dá para entender? Quando eu julgo alguém, eu me sinto superior a essa pessoa. Isso é arrogância. Se eu não sou capaz de me esvaziar de mim, sou incapaz de vivenciar o que Cristo viveu. Veja, Paulo está dizendo para nós que para a gente ter a fé de Jesus, viver a fé de Jesus, tende em vós esse sentimento que tocou a vida de Jesus, é preciso que a gente faça esse mesmo processo, tendo Ele como modelo diante dos olhos. Como diz o Salmo, Tenho o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado, eu não vacilo, mas caminho firme. Então, caminhar firme na fé, dando o coração, significa viver como Jesus, esse auto-esvaziamento de si. Soberano Senhor do céu e da terra, diz Paulo, se esvaziou de si, assumindo a forma de homem. Primeiro grau de descida. Abismo infinito. Movimento profundo. Desce do céu
à terra, do eterno ao tempo, do divino ao humano. E só esse movimento já é grande, mas Paulo insiste. E de homem se fez servo. A única maneira da gente reverter o mal em nós é transformando o poder que temos em serviço. Não há outro. Não há outro. E por isso a gente precisa aguçar essa maneira de ler de Jesus. Porque senão passa despercebido para nós os dons de Deus diariamente. Assim, perceber santidade nas pequenas coisas significa apurar o nosso olhar para ver que onde uma pessoa poderia usar poder, ela prefere usar a amizade, o acolhimento, a conversa, o diálogo, o respeito. Valores profundos do ser servidor. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Isto é, dar a minha vida. Esses dias um acólito falou assim: Padre, quando o senhor se propõe, a falar com respeito, as pessoas pensam que o senhor é fraco. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. Deus escolhe o que é estulto no mundo para confundir os sábios. Veja então o que Jesus está nos fazendo compreender muitas vezes. A educação, o respeito não é porque eu sou padre. É porque eu sou pessoa como vocês são pessoas. A mesma coisa deve ser assim de um padre para o povo. Quando o Papa Francisco fala, padres perderam, bispos perderam o cheiro de ovelha, significa que há uma distância, uma relação vertical. Eu mando e vocês obedecem. O Papa tem pedido muito e insistido muito que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. E a ovelha tem que saber sentir o cheiro do pastor. O pastor não é cheiroso, não. Tem um cheirinho, da ovelha. Então, sentir o cheiro da ovelha significa criar um laço de amizade. E isso, gente, é sair da condição de pedestal, de poder, de supremacia. E fazer uma escolha diária de fazer-se servo, de ouvir, de escutar. E aí a gente então vê quantas vezes as pessoas estão armadas, estão prontas para bater, incapazes de perguntar, padre, por que o senhor tem esse jeito de celebrar? Olhando para a nossa prática aqui, já julga, esse padre faz assim, esse padre não tem fé. Já ouvi até isso aqui. Falei, poxa, julgar a fé, nem o Papa julga a fé de ninguém. Então, tomar cuidado para que a gente não perca a sintonia. Muitas vezes o nosso sim é não e o nosso não é sim. Veja o paradoxo do Evangelho. Então, insistindo nisso, Paulo diz, Jesus poderia ter já feito o máximo em ficar na mesma posição do ser humano. Mas ele opta em descer mais ainda e se faz servo. Não vim para ser servido, mas para servir. Dom Luciano Mendes de Almeida, bispo, está em processo de canonização no Brasil, tinha um amor pelos pobres incrível. Chamava os pobres de meu irmãozinho. Dom Luciano dizia que o padre, se quer reinar, aprenda a servir. Porque o reino de Deus é serviço. Dominar na igreja não é mandar. Dominar é servir. É seguir Jesus na sua forma de ser, que Paulo coloca hoje. Se a gente não fizer esse movimento, a gente está distante do critério cristão, sentido cristão. Só que podíamos já olhar aí e falar, poxa, bastou, Que grande, Desceu do céu até o humano, se esvaziou do divino, mas ainda fez-se servo. Por que Jesus não pecou? Porque serviu. Por que a gente peca? Porque a gente não serve. Tenta entender a ideia de serviço aqui, gente, não somente numa forma de trabalhar, de fazer coisas, mas serviço no sentido profundo de modificar meu modo de ser, minha relação. Quando a gente fala assim, fulano é humilde, ela não se coloca nunca como aquele que julga.
Às vezes até sofre humilhações, mas não devolve na mesma moeda. Transforma. Então veja que a atitude de servo é uma atitude de transformação. Se Jesus não fosse servo, provavelmente ele poderia ter caído nas garras, nas ilusões do poder. Então ele combateu o pecado servindo. Deu para nós o sentido, né? Mas não parou aí. Aí São Paulo fala que de servo ele foi para a cruz. Porque na cruz ele manifestou o sentido da fé. Dar o coração. Dar-se a si mesmo. Dar-nos Deus através da sua entrega na cruz. Fazer-nos perceber na cruz a alta entrega de Deus no máximo de si. E se fez perdão. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Só de perdoar seria grande, mas ele ainda justificou. E aí Paulo podia parar ali, né? Poxa, manifestou o máximo de amor. Paulo continua insistindo. Teria sido incompleto se Jesus tivesse morrido na cruz. Ele foi além ainda. E ele desceu ao abismo profundo do nada, sem Deus. Inferno. Para lá tocar Adão com a graça de Deus. Para de lá reverter o mundo. Seja gente. Santo Isaac de Nínive vai falar para nós. O que esse evangelho está nos ensinando hoje? Eu só julgo o irmão fora como pecador quando eu não sou mais capaz de reconhecer o pecador que está dentro de mim. Todas as nossas brigas, todas as nossas picuinhas, todas as nossas invejas, todas as nossos julgamentos nascem de uma ignorância, Santo Isaac diz. Santo Isaac disse isso, Isaac de Nínive, disse isso no século IV da nossa era cristã. Antes de Freud, antes de Jung. Ele disse que quando eu julgo meu irmão, eu ignoro quem habita em mim. Quando não sou capaz de reconciliar-me com o pecador fora, é porque eu já não sou capaz de perdoar o pecador dentro de mim. Séculos mais tarde, Sigmund Freud e Jung vão dizer do fenômeno da projeção. O que é projeção? Eu projeto no outro o que eu não aceito em mim. Eu transfiro ao outro aquilo que eu não acolho dentro de mim. Unindo então Isaac de Nínive e São Paulo com o evangelho de hoje, o que Jesus está falando para nós? Quando eu descarto a prostituta, quando eu condeno o pecador, vamos traduzir para a nossa linguagem hoje? Quando eu critico o homossexual, quando eu falo mal das mães solteiras, quando eu julgo as pessoas que estão numa segunda união, o que eu estou fazendo? Eu não estou aceitando ainda o pecador que habita em mim. Sendo Deus, Jesus foi ao abismo profundo do nada sem Deus. Foi ao extremo profundo do contrário de Deus. E trouxe o que estava mais longe para mais perto. O ensinamento de Isaac, de Nínive, a partir de Paulo e desse evangelho, é que se nós não nos reconciliarmos, desculpa usar a expressão, né, mas é o evangelho que diz, com a prostituta que está dentro de nós sempre iremos julgar as prostitutas que estão fora. Se nós não formos capazes de perdoar o pecador que está dentro de nós vamos ser sempre aqueles homens com o dedo enristido para indicar pecado nas pessoas. Veja o sentido profundo que Paulo dá. Mas se nós fizermos o contrário, em integrar no amor de Deus aquele abismo profundo que me habita enquanto pecador, então eu seria um homem reconciliado, pacífico, bondoso. Porque, como diz os santos, atrás de um pecador
existe um santo. E atrás de todo santo existe um pecador. A diferença é que o santo descobriu como acolher o pecador que habita nele. E ele vai descobrindo isso e a partir disso ele vai transformando o seu modo de ser. Porque à medida que a gente reconcilia com isso, isso se transforma. Vou citar mais uma frase porque às vezes ajuda, né? A homilia é gravada, então as pessoas podem assistir de novo em casa. Tem uma frase que é dos padres capadócios, são 3 padres, 2 irmãos e um amigo, chamado Gregório de Nissa, Gregório Nazianzeno e Basílio Magno. Esses 3 teólogos, eles diziam que aquilo que não é assumido em nós, não é redimido por Deus. Também a psicologia do século XX, através de uma psicóloga que é cristã, que foi lendo e estudando os tesouros dos padres da igreja, descobriu o quê? Que o que não é dito pelo homem não é curado por Deus. Aí a gente vai falar de Viktor Frankl, que vai falar da cura pela fala. Ou seja, se a gente não for capaz de assumir as nossas feridas, se a gente não for capaz de fazer um olhar carinhoso para a nossa história, para a nossa tradição, para aquilo que nos transmitiram, se a gente não olhar de uma forma misericordiosa, então a gente será sempre pessoas divididas, feridas, magoadas, ranzinzas, criticonas, pessoas que a gente fala, esse fulano é chato, né? Veja aqui que esse evangelho está nos dando de presente. Reconcilie-se com a prostituta dentro de você, porque elas vão preceder vocês no reino dos céus. O que não é assumido não é redimido. Vamos assumir aquilo que nos machuca, que nos fere no irmão. Então o irmão não vai ser mais uma ameaça, o irmão não vai ser mais uma ferida. E aí a gente vai transformando o olhar da gente. É esse grande presente. E quando a gente vive assim, o que Jesus fala para nós através de Paulo? Então Deus o exaltou. Primeiro, tirando da morte, exaltação, ressurreição. E aí Paulo diz o quê? E deu-lhe um nome. E depois, um nome acima de todos os nomes. E depois, ao qual todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos por esse nome. E por fim, o constituiu Senhor e Cristo. Veja que movimento bonito. Quanto mais eu mergulho dentro de mim para descobrir o pecador que está em mim, mais sou capaz de amar o outro, de ter uma vida feliz, alegre, sadia, plena. Porque nada no mundo mais me ameaça. Né? É o sonho de Deus, lá em Isaías. A serpente e a criança vão brincar. O leopardo e o urso vão pastar. O lobo e a ovelha vão brincar pelos campos. Os contrários vão estar unidos e em harmonia. Gostaria de fazer algumas leiturinhas rapidinho de Santo Isaac, né? Que ele fala sobre os pecadores. A primeira frase de Isaac é assim: o verdadeiro milagre do cristão, maior do que ressuscitar os mortos, consiste em se reconhecer pecador. Somos nós os publicanos, somos nós as prostitutas. Veja, lá no século IV, o cara já fazia uma interpretação profunda desse evangelho. Depois ele diz assim: não desprezes o pecador, porque todos nós somos culpados. Se por amor a Deus pensas em insurgir-te contra ele, em vez disso, chore por ele, que ao chorar por ele, estará reconhecendo ele em você, em ti. E ele continua: por que o despreza então? Despreze os seus pecados e reza por ele.
para fazeres como Cristo fez, que não se irritou contra os pecadores, mas por eles se entregou e os amou. Não viste como ele chorou por Jerusalém? Porque também nós, mais do que uma vez, fomos joguetes do demônio. Por que despreza alguém que foi como nós, joguete do diabo que troça de todos nós? Veja o olhar desse homem, gente, como está modificando a nossa compreensão a partir desse evangelho, né? Por que desprezas o pecador, tu, que não passas de um homem? Porque ele não é justo como tu? Mas onde está a tua justiça? Uma vez que você não tem amor? Forte, né? Justiça e amor. Pela justiça eu julgo. Pelo amor eu perdoo e amo. Então, gente, só olhando algumas frases, né, desses homens aqui, a gente já vai vendo o que é profundo e o que é o convite de Deus para que a gente possa sair desse evangelho hoje transformado. Nem sempre o sim é sim. Muitas vezes o sim é não. O sim desses fariseus, os fins desses sacerdotes, o sim desses escribas, era um não a Deus, era um julgamento. Se achavam santos, melhores que o mundo, mas estavam longe porque julgavam as pessoas. A imagem de Deus em cada um. Vamos modificar nosso modo de ser diário, né? Pedindo a Deus a graça de nunca julgar, mas de amar sempre. Amém?